Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos mergulhar de cabeça na sintaxe e estruturas básicas da linguagem JavaScript. Okay? Então a gente aprendeu como escrever os nossos códigos de JavaScript, onde escrever e como executá-los dentro do nosso navegador. Agora a gente tem que aprender quais são as funcionalidades, qual é a sintaxe, qual a maneira de se escrever e quais são as funcionalidades que a linguagem de JavaScript disponibiliza para a gente, tá? Então, para isso, eu deixei dois cenários preparados aqui para vocês. Então, é um navegador com um console aberto, ok? Então, algumas coisas a gente vai testar aqui no console e algumas coisas a gente vai testar dentro de uma aplicação HTML conectada com o arquivo index que está aqui vazio por enquanto, ok? Juntamente com o console para a gente poder visualizar, tá? Então, tudo que eu escrever em um é válido também para o outro, mas alguns exemplos eu vou mostrar numa situação, outros exemplos eu vou mostrar em outra, ok? Então, vamos lá para aprender, porque a gente tem bastante coisa para ver aqui de JavaScript nessa nossa aula, tá? Primeira coisa é, os nossos comandos podem ou não ser finalizados com ponto e vírgula, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e der console log e colocar a palavra olá e não colocar ponto e vírgula, fica claro pelo contexto que esse comando finalizou, então o nosso motor já sabe que esse comando terminou. Se eu colocar o ponto e vírgula, eu estou dizendo para ele com todas as letras que esse comando aqui foi finalizado, tá? Obviamente que se eu colocar ponto e vírgula aqui e colocar outro comando na sequência, ele vai entender e vai executar os dois comandos. Perceba que ele dá duas saídas, mas não necessariamente isso vai ser verdade se você não tiver ou uma quebra de linha ou um ponto e vírgula para finalizar, ok? Então é importante, que você entenda quando os espaços podem ser entendidos implicitamente pelo navegador. Ou então que você faça algo que é recomendado, que é sempre usar o finalizador com ponto e vírgula e não ter problema nessa situação, tá? Isso aqui também vale para comandos em navegador. Então, se eu der um console log aqui, e dar um outro console log embaixo, ele vai entender. Só que se eu colocar os dois na mesma linha, ele vai ter um erro. Se eu conseguir separar com ponto e vírgula, nem que seja um só, ele consegue entender o segundo. E aí a maneira mais bacana de se fazer isso seria desta maneira aqui, com um código muito mais legível, ok? Próxima coisa que a gente precisa saber sobre JavaScript: linhas em branco, tudo bem? Indentação, tudo bem, ok? Geralmente se usa 2 caracteres somente de indentação, tá? E não mais do que isso. Você pode configurar isso dentro do Visual Studio Code, o padrão dele é 4, mas é bem comum se usar 2 também em JavaScript. Você pode usar comentários, então você pode fazer comentários em linha, ok? Ou você pode fazer comentários de bloco, que são que ficam entre barra asterisco e asterisco barra, ok? Os dois formatos são válidos da mesma maneira que os comentários de C#, ok? Maravilha. Deixa eu dar um Ctrl L aqui para limpar esse console. E a próxima coisa que a gente vai aprender, que a gente já sabe como é que eu consigo escrever a lista de comandos, é o próximo tópico de programação básica. Se você ainda não sabe programar e não assistiu o Dev C#, não acompanhou o Dev C#, eu recomendo que você ou aprenda uma primeira linguagem de programação em algum local, ou aprenda com a gente no Dev C#
como funciona a programação básica. Então, se você não souber programação básica, você vai ter bastante dificuldade em entender o que eu estou falando aqui. Eu não vou ensinar você a programar, eu estou aqui com uma intenção de ensinar uma segunda linguagem, ok? Então, se você não sabe programar ainda, vá até o Dev C Sharp, tem link na descrição. Tá? Bom, a próxima função que a gente vai aprender aqui dentro do JavaScript é criação de variáveis, né? Então, como é que a gente cria uma variável dentro do JavaScript? A gente vai criar uma variável usando a palavra let, ok? A gente vai usar este comando let e a próxima coisa que a gente vai dizer é o nome da nossa variável, tá? Então, digamos que eu chame a nossa variável de, por exemplo, mensagem, ok? Se eu fizer só isso aqui, o que eu fiz, tá? Eu criei uma variável, né? Criei um espaço de armazenamento chamado mensagem, né? E não dei nenhum valor para ela. Então, se eu vier aqui e pedir o valor de mensagem, ele vai retornar para a gente esse valor chamado undefined, quer dizer indefinido. Eu não tenho valor definido para mensagem, ok? Da mesma maneira, né, se eu desse um console log em mensagem, ele exibiria a palavra undefined para a gente, ok? Eu também posso, né, atribuir valor para essa variável mensagem. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e disser que mensagem é igual a olá, agora sim, né, eu peguei essa string olá, atribuí a variável mensagem e este comando inteiro resultou numa saída, né, com o valor que foi atribuído, que é olá. Se eu pedir o valor da variável mensagem, ele vai trazer para a gente olá. Normalmente, se eu fizer console log ou console dir em mensagem, também eu consigo recuperar. Tá? Obviamente, eu posso mudar o valor dessa variável, ok? Sem problemas, ok? Agora, se eu tentar achar mensagem, ela tem um novo valor, porque ela é uma variável. Tá? Se eu tivesse iniciado ela com a palavra const, então, const, vou chamar aqui de constante 1 é igual a ABC. Então, aqui percebam, né? Que eu já declarei e já dei valor na mesma linha, tá? Você pode fazer isso com let também, nós vamos fazer várias vezes. Só que agora eu fiz usando a palavra const. Se eu tentar pegar essa variável, constante 1, e gravar um novo valor nela, ele não vai deixar, porque não é permitido fazer uma atribuição para uma constante. Okay? Então, a diferença do const e do let é que o const ela fica somente para leitura e no let eu tenho uma variável, né, que pode realmente receber outros valores, tá? Posteriormente. A gente já conversou que a linguagem JavaScript é uma linguagem histórica, né, que ela vem evoluindo com o tempo, mas ela continua mantendo suporte às maneiras antigas de se fazer. Antigamente, né, você podia usar a palavra var para criar uma variável. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, XYZ e vou dizer que ela vale teste. Okay? Se eu buscar o valor de XYZ, a gente vai encontrar aqui o valor de teste, ou seja, var também é uma palavra que pode criar variável, muito parecida com o let, mas ela tem as suas diferenças e não é recomendado utilizá-la. Tá? Então, na medida do possível, não usem var, porque tudo que você faz com var, você pode fazer com let. Okay? Eu não vou entrar em detalhes aqui do porquê, porque var acabou sendo uma funcionalidade legada, a gente não usa mais. Tá? Da mesma maneira que uma outra prática que eu vou mostrar agora, que é ainda pior, a gente não deve fazer, e deve tomar cuidado para que isso não seja feito sem querer nos nossos programas,
é criar uma variável sem fazer a sua declaração. Então, se eu vier aqui e, por exemplo, e falar assim, que... vamos ver um exemplo, sei lá. Curso é igual a Dev Web. Percebam que eu não declarei curso antes, tá? Mas, a hora que você faz uma atribuição, né, ele faz uma declaração implícita para você, tá? E aí, isso aqui é a mesma coisa que ter usado a palavra var. Então, a gente não deve fazer isso aqui, tá? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma atribuição aqui, para ter certeza que você já usou lá o let antes, para definir e declarar essa variável da maneira correta, tá? Outra coisa importante aqui sobre o JavaScript é que o JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica. O que isso quer dizer? Eu posso mudar o tipo do conteúdo de uma variável dinamicamente durante a execução do programa. Tá? Quando o programa é compilado, todas essas variáveis são criadas durante a compilação, né? O seu tipo é definido e esse tipo nunca muda. Em linguagens de tipagem dinâmica, o tipo não está na variável, e sim no dado que é gravado dentro dela. Então, uma variável, que é um apontamento para o endereço de memória, ele pode apontar para qualquer tipo em linguagens de tipagem dinâmica. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, eu vou criar uma variável chamada teste tipagem e vou inicializar ela com o valor XYZ, por exemplo. Quando você acessa o valor dela, ela te entrega a string XYZ. Só que é perfeitamente possível você vir aqui agora e gravar o número 5. E quando você tentar acessar teste tipagem, você tem o número 5 e não a string XYZ. Então percebam, eu gravei um valor de um tipo diferente na variável e ela aceitou sem problemas. Vocês já poderiam ter tido uma pista disso quando a gente usa a palavra let aqui, diferente de outras linguagens que a gente usava o tipo da variável para declarar, né? Então, isso aqui já nos dá uma boa dica de como funciona uma linguagem de tipagem dinâmica, né? Eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Digamos que a gente faça assim, N1 é igual a 10, N2 é igual a 12. Okay? Então agora eu tenho duas variáveis, N1 e N2. Então, se eu vier aqui e pedir N1 e pedir N2, ok, a gente consegue entregar. Se eu pedir N1 mais N2, a operação aritmética, ele entrega para a gente corretamente, né? São dois números, ok? Sem nenhum problema. Agora, se eu pegar N2, por exemplo, e mudar aqui para uma string em vez de um número, se eu pedir N1 mais N2, aí ele já não consegue mais fazer a operação matemática, né? E ele tem que fazer uma operação com strings, né? De concatenação de strings. Mas ele vai descobrir, né, se esse mais é uma soma aritmética ou se é uma concatenação de string em tempo de execução, tá? E ele vai fazer isso de acordo com os tipos dos dados, tá? Você vai encontrar isso em diversas linguagens de tipagem dinâmica, como por exemplo o Python e o próprio JavaScript, ok? São linguagens onde você vai ver esse tipo de situação e ela é bem comum, isso não é um erro, isso é só uma maneira diferente de estruturar uma linguagem de programação, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, ok? De maneira geral, a linguagem sempre parte do princípio que você, programador, sabe o que você está fazendo, tá? Então você tem responsabilidade pelo seu código. Apesar disso ser realmente um grande gerador de problema quando você não está muito atento no que você está fazendo, ok? Bom, apesar da tipagem ser dinâmica, né, e de o tipo estar ligado ao dado e não à variável, existem tipos, sim, em JavaScript, então vamos ver lá quais são os principais tipos em JavaScript.
Então, o primeiro tipo que a gente vai trabalhar aqui é um tipo chamado number, que é o número, ok? Então, se eu criar aqui uma variável chamada número 1, não vou usar N1 porque a gente já usou antes ali, ela continua existindo, né? E fizer N1 igual a 5, num igual a 5, se eu fizer aqui num 2 igual a, por exemplo, 2.3, vocês vão ver, né, que as duas variáveis, né, seja essa aqui, que lá no C# seria um inteiro, ou seja essa aqui, que lá no C# seria um double, por exemplo, elas têm o mesmo tipo aqui em JavaScript, que é o tipo number, okay? Número. Não tem distinção no JavaScript entre um número com números somente inteiros e um número com casas decimais, tá? Então, obviamente, se eu fizer aqui um A dividido por B, né? A dividido por B não, né? A e B são outros valores que a gente usou antes. Um num 1 dividido por num 2, a gente vai ter aqui exatamente, né, o nosso um pouquinho mais de 2, né? Que é o resultado dessa divisão aqui, tá? Outra coisa importante sobre o tipo number, né, além do fato de não ter distinção entre inteiro e decimal, é o fato de que o tipo number ele é seguro em relação a erros, tá? Então você não vai ter erro de operação aritmética executado quando você executar uma operação aritmética com variáveis do tipo number, tá? Então o que isso quer dizer? Eu vou criar aqui uma variável chamada 0, ok? E vou inicializar ela com o valor 0. Se eu fizer A dividido por essa variável chamada 0, a gente sabe lá do C#, né, que isso aqui geraria um erro. Aqui não. Ele te retorna um valor especial chamado infinity, ok? Então, se eu dividir A por 0, o resultado é infinito, ok? Então, essa é a maneira que o JavaScript tem de te dizer que esse número aqui não vai te dar um resultado real, né? Vai te dar um resultado diferente, tá? E, da mesma maneira, né, se eu tiver aqui, por exemplo, se eu mudar essa variável B, por exemplo, aqui para etec, e eu fizer A dividido por B, eu não posso, né? Diferente da string, que ele podia acabar concatenando, né? Se fosse da soma, que ele pode mudar a operação e fazer a concatenação, na divisão não tem sentido, né? Eu dividi um número por uma string. Então ele te dá um resultado none, que significa not a number, não é um número, ok? Mas percebam que ele não deu erro, ele te deu um resultado que vai estar armazenado numa variável, tá? Então se eu fizer assim, result é igual a 15 dividido por etec, e você pediu o valor de result, ele vai te dizer que result é none, tá? Ele não deu erro no comando, ele gravou o valor chamado none dentro da variável, e aí qualquer coisa que você operar com none continua sendo none, tá? Então se você fizer none mais 1, ele continua sendo none, ok? Então nenhuma operação pode ser executada com algo que não é um número e transformar ele em outra coisa. Ele sempre vai continuar como não é um número, mas ele não dará erro. Por que isso é importante? Tá? Porque uma vez que o teu programa der um erro, o JavaScript para de ser executado nessa página, ok? Então, muito cuidado para que o teu código não tenha exceções, porque se o seu código gerar uma exceção, gerar um erro, o restante do seu código não roda, ok? Então aí você pode ter comportamentos estranhos que você não identifica por que o seu programa não finaliza, e a realidade é que você teve algum erro, tá? Então você sempre pode vir aqui no console e tentar descobrir o que aconteceu, ok? Maravilha. O próximo tipo que a gente vai ver, eu vou limpar o console aqui,
é a string. Como é que funciona a string? Tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, uma variável chamada nome. Ok? Eu posso ter uma variável chamada sobrenome. Percebam que a primeira eu inicializei com aspas duplas e a segunda com aspas simples, tá? Não há diferença para a linguagem entre aspas duplas e aspas simples, tá? As pessoas costumam achar que aspas simples te trazem uma legibilidade melhor, tá? Mas isso é muito pessoal e da opinião, né, de cada programador e de cada empresa em relação à seu código de escrita de programas, né? O seu guia de estilo. Então, as duas maneiras são corretas, tá? Outra maneira, né, de se delimitar uma string é o que a gente usa para criar interpolações, tá? No C#, né, vocês vão lembrar, a gente colocava um cifrão antes e escrevia string normalmente, e cada variável ia dentro de chaves, não é isso? Isso aqui lá no C#. Aqui, o que a gente tem? A gente tem um delimitador diferente da string, que é a crase, né? O sinal de crase. E aí a gente tem a nossa string, né? O meu nome completo é... E a gente vai ter, em cada local onde a gente vai inserir um código, né? As chaves, só que as chaves é que é iniciada com o cifrão. E aqui dentro, normalmente, eu coloco a minha variável, então, por exemplo, nome. Tá? E aí um espacinho, outro cifrão, porque eu tenho outra variável, e coloco lá sobrenome. Okay? É assim que a gente faz a interpolação aqui no JavaScript. Tá? Isso aqui é chamado em JavaScript de template string. Okay? É uma string que é um template para ser preenchido com valores. Tá? Então, se eu fizer isso aqui e pegar lá o resultado agora de nome completo, você vai ver que ele vai conseguir, né? Tanto pegar essa string aqui, como essa string aqui, como o template completo com os valores das demais strings. Okay? Então, essa é a principal coisa a se falar em relação a string. O próximo tipo de dados do JavaScript que a gente vai trabalhar é o tipo Boolean. Tá? Então, o tipo Boolean ele tem os valores true e false, como a gente já sabe como é que funciona. Né? True significa algo que é verdadeiro e false significa algo que é falso. Então, se eu vier aqui e chamar, por exemplo, teste, não vou chamar de teste, né? Vamos chamar de confirmado, igual a false, não foi confirmado. E eu pegar o valor lá da variável confirmado, ele mostra para mim que ela vale false, ok? E, obviamente, né, eu posso trabalhar com esse valor boolean da maneira que vocês já conhecem. Então, se eu usar um sinal de inversão aqui, né, o que era falso vira true, o que era true vira falso, ok? Posso fazer isso aqui. Posso fazer também as operações lógicas, né? Então, por exemplo, se eu usar o confirmado ou alguma coisa que vai me dar true, então vou forçar um true aqui, vocês vão ver que ele vai dar true mesmo confirmado sendo false, né? Então a gente tem aqui o ou, assim como a gente também tem o e, né? Ok? Então eu tenho um falso e um outro falso, vai continuar falso porque eu não tenho nenhum verdadeiro aqui. Okay? Isso aqui funciona como a gente imaginaria, sem nenhum segredo, os símbolos são os mesmos lá do C#. Tá? Outras coisas, outros tipos, né, do JavaScript que já são um pouquinho mais diferentes, né? Um é o próprio undefined. Né? Então, undefined, você percebe que ele é um valor, né? A gente não costuma fazer assim, ó. Por exemplo, vou criar uma variável com um nome qualquer e dizer que ela é igual a undefined. A gente não costuma fazer isso, apesar de não dar erro, porque na verdade é só você
o declarar sem valor nenhum, que o valor vai dar esse. Tá? Então, se você pegar tanto uma variável quanto a outra, né, ambas têm o valor undefined, porque undefined é um valor criado justamente para que essas variáveis que são declaradas sem ter o valor inicial, eles recebam esse valor undefined. Okay? Então, basicamente, você vai ter undefined quando essa variável foi declarada e não foi atribuído nenhum valor para ela, então ela ainda não tem nenhum tipo. Okay? Quando você precisar apagar o valor de uma variável, né? Então, por exemplo, que eu tenho aqui N1 é igual a 75, e você não quer mais que esse N1 tenha valor, né? Você não vai usar undefined, você vai usar N1 que eu usei? Você vai dizer que o valor dela é null. Tá? Então, null vai significar para a gente que essa variável não tem mais valor, que não tem nada nela, que ela é vazia ou que o seu valor é desconhecido, ok? Então, tanto undefined quanto null são tipos em JavaScript, ok? E você vai usar null quando você precisar apagar alguma coisa, e você nunca vai usar undefined diretamente. Undefined você só vai usar para uma variável que foi declarada e ainda não recebeu valor. Tá? Em algumas situações essa distinção vai ser importante, a gente vai acabar esbarrando com isso várias vezes. Tá? Bom, o outro tipo de objeto importante aqui do JavaScript é o tipo, o tipo de variável é o tipo object, ok? Que tem diversas aplicações em JavaScript, e a gente vai deixar esse tipo para uma aula posterior, porque tem várias coisas relacionadas a ele que a gente precisa aprender. Tá? Bom, nosso próximo passo agora, que a gente já tem os tipos de dados, é a gente aprender que a gente pode converter de um tipo de dado para o outro dentro do JavaScript. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos ver são conversões de alguma coisa para string. Ok? Então, digamos aqui que a gente tenha uma variável chamada... Deixa eu dar um F5 aqui para zerar essas variáveis, porque eu estou ruim de nomenclatura aqui. Eu quero criar as variáveis N1 e N2 de novo. Então, deixa eu só ver se N1 não existe mais. Beleza, não existe mais. Agora fica melhor. Então, digamos que eu queira criar uma variável chamada N1, valendo 17, por exemplo, e uma N2 valendo 20, por exemplo. Ok? Então, agora, se eu quiser transformar essas variáveis em string, é só eu referenciar elas numa expressão que é string. Então, por exemplo, né, se eu escrever assim, a soma e colocar aqui N1, ele não vai ter problema de fazer a conversão desse N1 para string automaticamente. Okay? Agora, percebam, eu quero a soma, né? Não quero um número. Só que se eu fizer isto aqui, ele vai converter N1 para string para poder somar com isso, e depois N2 para string para poder somar com todo. Aí você não vai ter a operação aritmética que você gostaria. Okay? Então, pode parecer bom, mas também pode gerar erros que você não sabe por quê. Obviamente que se você mandar essa operação ser executada primeiro, aí você vai ter o resultado que você quer, né? Primeiro ele vai executar essa soma, para depois fazer esta operação aqui, que ele vai identificar como sendo uma concatenação, ok? Então, mesmo, né, N1 sendo um número, essa conversão ela é feita implicitamente. Se você quiser fazer uma conversão explícita, aí sim você pode usar a função string, ok? E aí passar o valor que você quer, como N1, por exemplo. Aí você tem explicitamente N1 convertido em string, lá o valor 17, tá? E aí se você fizer string N1 mais string de N2,
obviamente, você vai ter claramente, né, 17 e 20 e não 37, como a gente poderia querer. Okay? Então, as conversões de string, de maneira geral, elas são feitas diretamente. Né? Óbvio que eu também posso fazer de outros tipos. Né? Então, se eu fizer isso aqui mais um valor booleano, ele consegue. Um valor undefined, ele também consegue. Um valor null, ele também consegue. Então, as conversões para string são bem tranquilas, ok? Sem nenhum problema. Próximo tipo de conversão que a gente vai ter são as conversões para número. Tá? Vou dar F5 aqui para zerar essas variáveis. Tudo que eu estou fazendo aqui, você pode fazer no programa lá também, tá, gente? Então, eu estou mostrando aqui no console porque é mais dinâmico para a gente visualizar, tá? As conversões para número, tá? Elas têm também uma característica de serem executadas automaticamente, tá? Só que isso aí pode nos gerar alguns problemas, porque nem sempre uma conversão de alguma coisa para número é aquilo que a gente espera. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma string 1, que é o número 42, uma string 2, que é o número 7, ok? Tá tudo certo aí. Se você fizer a soma das duas strings, você vai ter o que você espera, né? A concatenação. Então, ó, ela é string, string, mais somou as duas, me deu a concatenação da string. Se eu fizer uma operação que é matemática, somente matemática, ele é esperto o suficiente para procurar um número dentro de S1, procurar um número dentro de S2 e fazer a operação, ok? Então percebam que ele percebeu que no mais aqui ele poderia operar isso como uma string. Na multiplicação ele não poderia operar isso como uma string, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar o S1 e converter para número, pegar o S2 e converter para número, operar tudo e nos dar o resultado. Isso aqui, 294 é 42 vezes 7, normalmente. Tá? Da mesma maneira, você pode usar a função number, tá? Para converter um valor qualquer para número, né? Ou para tentar converter um valor qualquer para número. E aí, né? Se você fizer, por exemplo, aqui S1 mais S2, aí você não vai ter a string 427 e sim a string 427 convertida em número, né? Então perceba que aqui ele estava numa cor, aqui ele está em outra de número. Mas ainda, né, ele fez a concatenação aqui dentro e depois converteu para número. Se você fizer as conversões separadamente, né, aí você consegue ter o que você gostaria, que é 42 mais 7, que dá 49. Ok? Então percebam que a gente tem aí que entender o que está acontecendo para não cair em erros desse tipo aqui. Essa conta é bem simples, né? É fácil perceber que 42 mais 7 não é 427, mas dependendo da situação você pode ter algo bem diferente. Tá? A gente tem que tomar cuidado também com algumas conversões. Né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui number de undefined, ou seja, você pegar um valor que é undefined e tentar converter em número, ele vai te dar um none, ok? Porém, se você tentar converter para number algo que é null, ele vai te dar 0. Então lembra, né, que null ele significa nada, vazio, e nada vazio em matemática é o valor 0, ok? Não definido em matemática aí não é um número. Percebam que então na hora de converter para número você tem diferença do null para o undefined. Tá? Se você converter para número um valor true
ele te traz 1. Se você converter false, ele te traz 0. Tá? Então, esses valores são os mais importantes para a gente saber, né? Que podem te dar algum problema. E a gente precisa de uma tabela para entender qual é a lógica de conversão. Tá? Se eu converter para number uma string que só tenha espaços, o resultado é 0. Se eu converter para number uma string que tenha espaços antes e depois, mas no meio tem um número, ele vai conseguir converter. E se eu converter em number uma string que aqui no meio tem um número, mas que tenha mais alguma coisa, aí ele vai te retornar none. Ok? Então, este é o resultado da conversão padrão, né? Conversão implícita aí do JavaScript. Okay? O próximo tipo de conversão é a conversão de alguma coisa para Boolean, tá? Que vai ser feita também automaticamente quando possível. Okay? E aí a lógica é o seguinte: tudo que for considerado um valor vazio vai te retornar falso. Todo valor que for considerado como tendo algum conteúdo, ele vai te retornar true. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui boolean do valor 0, ele vai te retornar falso. Okay? Porque 0 é algo vazio. Okay? Se eu colocar aqui uma string vazia, ele também vai te dar 0. Se eu colocar null, ele também vai te dar 0 não, vai te dar falso, né? Null também, undefined também e none também vai te dar falso, ok? Agora vamos ver alguns exemplos do que te daria true, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma string qualquer, ela vai te dar true. Se você tiver um número qualquer, ele vai te dar true, seja ele positivo ou negativo. Se você tiver uma string que contenha alguma coisa, mesmo que seja um espaço, ele vai te dar true. E aí cuidado, né? Porque uma string sem nenhum conteúdo é false, mas uma string que tenha pelo menos um tamanho de 1, ela vai te dar true. Ok? Então isso aqui é algo que a gente precisa tomar cuidado. Tá? Mas, entendendo essa lógica, né, e consultando uma tabela quando necessário, você consegue entender como são feitas as conversões para Boolean. Tá? E essas conversões para Boolean, elas sempre vão ser feitas quando, por exemplo, você tiver uma expressão dentro de um if. Tá? Então você vai ter lá num teste de if um local onde você vai colocar a sua condição e o resultado daquilo ali tem que ser um Boolean. Se o resultado não for um Boolean, ele vai converter usando essa lógica aqui, e por isso é importante a gente entender essa lógica de conversão. Tá? É muito mais importante do que no C# a gente entender essa lógica, porque ela vai ser feita implicitamente quando necessário, tá? O que não acontecia lá no C#, que tem uma tipagem forte, né? Uma tipagem estática e forte. Tá? O próximo tópico para a gente aqui são os operadores. Então eles funcionam como a gente imaginaria, né? Se você fizer 1 mais 2, ele consegue fazer a conta. Se você usar um número com casa decimal também, ele não tem problema. Da mesma maneira, a subtração ele consegue fazer, a multiplicação também ele consegue fazer e a divisão sem nenhum problema. Percebam que ela é uma divisão já com ponto flutuante, né? Não é a divisão inteira, mesmo você tendo duas entradas que não tem casa decimal. Tá? Ele também tem o resto da divisão. Então, se eu dividir 10 por 3,
vai sobrar 1, ok? Aí sim é a divisão inteira, né? O resto, igualzinho lá no C#. E há um operador a mais, que é o operador de exponenciação, né? Então, se eu quiser 2 ao cubo, eu posso colocar dois sinais de multiplicação, e eu estou dizendo 2 elevado a 3, né? Ou 2 à terceira potência, que é 2 vezes 2 vezes 2. São 3 vezes, né? Se você colocasse 4 aqui, era 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Okay? Então, isso aqui faz a potenciação, exponenciação. Tá? Da mesma maneira, a exponenciação ela pode ser feita, né, com valores fracionários para tirar a radiciação, né, assim como na matemática. Então, se eu fizer, por exemplo, 2 elevado a meio, né, eu vou ter raiz de 2. Também poderia fazer isso aqui assim, né, elevado a 0,5, que daria na mesma. Tá? Então a gente consegue fazer a raiz, né, as raízes usando a exponenciação, a raiz enésima, tá? Não precisa ser só a raiz quadrada. Então, se eu quiser a raiz cúbica, né, então eu faço 2 elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de 2. Ok? Sem nenhum problema. Tá? Eu também tenho a possibilidade de usar os operadores lógicos, né? A gente já tinha visto lá, true ou false dá true, né? Porque pelo menos um dos valores é true, mas se eu fizer true e false, aí eu tenho false porque eu teria que ter os dois valores true, ok? Vocês conhecem a tabela da verdade disso aqui, lá da programação básica. Se eu fizer o not, eu tenho o valor invertido. Se eu fizer not de um false, ele vai me dar true, ok? Então, também exatamente como a gente imaginaria. O operador que o JavaScript tem, que o C# não tem, né, é o operador chamado null_coalesce, que é o operador com duas interrogações. Então ele vai fazer o seguinte: deixa eu criar aqui uma variável chamada a. Eu quero que tenha um valor undefined, ok? E vou criar uma variável chamada b, que eu também quero que seja undefined. E vou criar uma variável chamada c, que eu vou dar um valor. Okay? Qualquer. Digamos, né, que eu queira garantir que exista um valor. Eu quero pegar um valor de uma variável, mas se ela não tiver valor, eu quero dar um valor padrão. E eu posso usar isso usando esse operador. Tá? Então, digamos que eu quero A se A tiver valor. Mas, se ela não tiver valor, eu quero dar um valor padrão para ela. Seria, sei lá, vou escrever aqui valor padrão, mas poderia ser qualquer coisa. Tá? Então, aqui eu disse, ó, use A, mas se A não tiver nenhum valor, você usa isso aqui. Tá? Se você fizer isso aqui com B, que também é undefined, você vai ter a mesma situação. Se eu dissesse que B é null, isso também valeria. Tá? Agora, se eu fizer com a variável C, né, que variável C tem valor, aí ele assume o valor de C, né? E não o valor padrão aqui. Tá? Então, isso aqui ajuda a gente a fazer esses testes. Né? Então, por exemplo, eu quero garantir que se uma variável não tiver valor, não vai quebrar a minha próxima operação, então você define um valor padrão. Você também pode fazer isso na sequência. Né? Eu quero A, se A não tiver valor, use B, se B também não tiver valor, use C, e se C também não tiver valor, use 0, por exemplo. Tá? Você pode fazer isso, A não tinha, B não tinha, C tinha, ele usou C, se C não tivesse, ele usar o valor 0 e assim por diante. Então você pode ir colocando esses fallbacks, né,
esses valores padrão, caso você não tenha o valor no momento correto, ok? Vou dar um F5 aqui para limpar essas variáveis. Próximo assunto que a gente precisa ver é o assunto de atribuição, né? A atribuição a gente já fez aqui bastante, ela é feita a partir do sinal de igual, né? Então, vou criar uma variável aqui chamada x. Se eu disser que x é igual a 5, né? Aqui eu estou fazendo uma atribuição, né? O que isso quer dizer? O que tiver à direita vai ser processado e depois vai ser gravado na variável que está à esquerda, né? Então, se eu disser que x é igual agora a x mais 3, ele vai processar essa expressão, né? X mais 3, e o resultado dela vai ser gravada em x, né? X mais 3 era 5 naquele momento, mais 3, que deu 8, e por isso x ficou valendo agora o valor 8. Tá? Então, isso aqui é igual em outras situações. A diferença aqui, né, em relação a C# é que toda a atribuição, né, essa expressão aqui, ela retorna um valor por si só. Tá? Então percebam que quando eu pedi o valor de x, ele me deu 8. Mas quando eu fiz essa atribuição aqui, ó, o resultado dessa atribuição foi me retornado aqui. Ó. Eu retornou o valor 8. Isso quer dizer que eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Vamos criar aqui uma variável y e vamos criar uma variável z. Eu posso dizer que z é igual a y, que é igual a x mais 2. O que isso aqui vai fazer? Vai operar fazer a operação x mais 2, que deve dar 10, né? E passar isso aqui para a variável que está à esquerda, que é y. Então ele vai fazer essa atribuição. Então, y tem que valer 10. E isso aqui, né, que é uma atribuição, vai retornar um valor, que é algo que o C# ela não fazia. E esse valor vai ser atribuído em z. Então a gente pode aí inicializar várias variáveis ao mesmo tempo. Então agora z vale 10, y também vale 10, x continua valendo 8. Okay? Então isso aqui é o tipo de construção que você consegue fazer em JavaScript que você não conseguia fazer em C# por causa dessa atribuição. Tá? Qual é o problema da questão de atribuição retornar um valor? Tá? É que se você estiver usando isso numa expressão if, por exemplo, onde você queria fazer um teste, por exemplo, se x é igual a y, né? Que no caso aqui x é 8, y é 10, e eles são diferentes, então ele te deu falso, né? Se você fizer com um igual só, você pode se complicar. E quando você faz isso, ele pegou o valor de y e jogou em x e te retornou 10. Tá? Só que se eu pegar esse 10 aqui e converter ele em boolean, você vai ter um valor, que é um true. Okay? Então cuidado, né? Se você tivesse testado isto aqui em vez disso, você teria tido o resultado errado, porque você esperaria um false e você teve um true, e além disso você mudou o valor de x para conter um valor diferente. Então, isso aí pode te dar um bug bem legal no seu programa, muito difícil de encontrar, mas que não é um erro da linguagem. Pode ser um erro seu de entendimento de como a linguagem funciona. Tá? Então, muito cuidado na questão de que uma atribuição retorna um valor e na diferença, óbvio, né, isso aqui vocês já sabem, entre a atribuição e a igualdade. Tá? Com a diferença que, como a atribuição te retorna um valor, você pode usar ela dentro de um if, por exemplo, e aí ter resultados inesperados bem complexos. Tá? Vou dar um F5 aqui para limpar. A próxima coisa que a gente precisa aprender aqui sobre o JavaScript é a maneira como o JavaScript ele faz comparações. Tá? Então, o JavaScript ele tem os símbolos de menor, de maior igual, de menor igual, igualmente lá do C#, sem nenhum problema. Ele tem também a igualdade e a desigualdade, normalmente, sem nenhum problema, mas
tem algumas questões que a gente precisa entender em relação a isso, né? Então vamos ver alguns exemplos. Você pode pedir para testar se 5 é maior que 6, ele vai te dizer que é falso. Se 5 é menor que 6, ele vai te dizer que é verdadeiro. Então isso funciona sem nenhum susto, né? Se você perguntar se 5 é maior que 5, ele vai te dizer que não, mas se você testar um maior igual, ele vai te dizer que sim, sem nenhum problema. Se você testar uma igualdade, ele vai te dizer que sim. Se você testar uma desigualdade, aí ele vai te dizer que não. Okay? Isso aqui funciona como deveria. Quando você compara números, você não vai ter nenhum susto aqui com esses operadores, tá? Quando você compara strings, né, o comportamento é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Digamos que eu estou comparando a string A com a string B. A é maior que B? Não, né? A vem antes, ok? Então ele te dá um falso aqui. Se eu perguntar que se B é maior que A, aí sim, né? B é maior porque B vem depois. O que ele está comparando aqui? Ele está comparando o valor binário de cada caractere 1 a 1. Tá? Então ele vai pegar esse caractere aqui, ver na sequência binária se ele vem antes que esse caractere aqui na sequência binária. Tá? Efeito colateral disso, né, é que as maiúsculas, né, elas vêm antes das minúsculas, tá? Assim como lá na tabela. Tá? Então, azinho é maior do que o azão. Você pode achar que isso é estranho, mas não é, porque é assim lá no binário. As maiúsculas vêm primeiro. Tá? Se você tiver uma comparação de mais de uma letra, né, você vai ter a questão de que uma string com um tamanho maior, ela é sempre maior do que uma string com tamanho menor, né? Não tem segredo em relação a isso aí. Tá? Então, se você tiver aqui, por exemplo, uma letra X, né? E aqui você tiver várias letras A, aí sim, né? Isso aqui vai ser maior que isso, porque ele comparou a primeira com a primeira, né? Como o X vem depois de A, ela já é maior, mesmo que essa string seja maior. Tá? Nesse caso aqui, né, ele comparou a primeira, elas são iguais, mas como essa aqui tinha mais uma, né, aí ela passa a ser maior. Tá? Então esse é o cuidado que você tem que ter também ao entender isso aqui. Se você fizer a comparação em relação ao espaço em branco, né, o espaço em branco ele vem antes de qualquer letra, tá? Então o espaço em branco é sempre menor do que qualquer outra letra. Da mesma maneira que a string vazia também ela vem antes. Né? Se eu testar a string vazia em relação ao espaço, né, ela também não é maior. A string vazia ela sempre vem primeiro que qualquer string com conteúdo, né? Porque eu não tenho o primeiro caractere para testar. Tá? E esse aqui não tem caractere nenhum para testar, esse aqui tem um caractere, então esse cara aqui vem depois. Tá? É maior. Ok? Então é assim que funciona a comparação com strings. O grande problema do JavaScript, né, com essas questões dele de fazer as conversões automaticamente, são as comparações com tipos diferentes. Tá? E aí a gente passa a ter um problema um pouquinho maior. Tá? Então, por exemplo, quando você fizer uma comparação que envolva tipos diferentes, a ideia do JavaScript é sempre converter primeiro isso para número, para depois fazer a comparação. Tá? Número ele compara direto, string ele compara direto, mas qualquer comparação que envolva dois tipos diferentes vai fazer ele converter cada um para número para depois fazer a comparação. Tá? Então, por exemplo, se você fizer perguntar
se 2 é maior que 3, a string 2 é maior que o número 3, o que ele fez aqui na verdade? Converteu isso aqui para o número 2, depois isso aqui, que já era um número, foi comparado. O número 2 é maior que o número 3? Não. Então, até aqui, bacana, né? Se você fizer aqui, por exemplo, essa string aqui, e perguntar se ela é igual a esse número aqui, você vai ver que ele vai funcionar, porque isso aqui vai ser convertido em número antes de ser feita a igualdade aqui para comparar com esse número 7, e aí vai tudo bacana, tá? Algumas coisas um pouquinho mais estranhas podem acontecer. Então, por exemplo, se você testar se o número 1 é igual ao boolean true, ele vai dizer que sim. Por quê? O número 1, a string 1 convertida em boolean é exatamente, né? Vamos ver lá, ó, o boolean da string 1 é true, né? Então true é igual a true, sem nenhum problema, tá? Lembrando, né, que você tem que entender como funciona essa conversão aqui, tá? Ok? E se eu pegar aqui o número 0, né, e testar se ele é igual a falso, você vai ter uma resposta positiva. E aí você pode se confundir um pouquinho, porque se você tentar converter a string 000 para boolean diretamente, você vai ter um true. Lembra que qualquer coisa que tenha valor é convertido para true, né? Que não seja vazia é convertido para true, se você usar a conversão direta. Mas se você coloca isso numa comparação, esse 0 aqui, ele vai ser convertido para número primeiro. Lembra que eu acabei de falar? Então, se você converter esse cara aqui para número primeiro, ele vai ter o número 0. E se você converter o número 0 para boolean, você vai ter falso, diferente da string 0, tá? Então, por isso que essa string aqui, quando comparada com falso, ela dá true, tá? Porque isso aqui vai virar falso, porque ela vai ser convertido para número primeiro e depois feita a comparação, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com isso aqui na hora que você está fazendo. Saiba o que você está fazendo, tá? Quando você faz uma comparação, seja com maior, com igual, com diferente, a conversão ela vai primeiro para número, para depois ser feita a comparação, tá? Diferente de quando você faz uma comparação direta. Isso não é um erro da linguagem, tá? Isso é uma funcionalidade da linguagem que, se tiver algum bug no seu programa, é porque você não entendeu o que estava acontecendo, tá? Então, muito cuidado e entenda, quando necessário, faça um teste aqui no console para ver o que está acontecendo, tá? Outras coisas importantes é que, se você comparar null com qualquer outra coisa, ele sempre vai ser falso, tá? Só que se você comparar null com null, ele vai te dar true. A mesma coisa vai acontecer com undefined, com qualquer outra coisa. Porém, null, se você testar contra undefined, ele vai te dizer que são iguais, e a mesma coisa ao contrário, tá? Então, se eu testar se undefined é igual a null, também ele vai te dizer verdadeiro. Então, a gente diz que existe uma paridade, né, entre null e undefined. Eles são iguais entre si, mas diferentes de qualquer outro valor, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Percebam que usar o sinal de igual, assim como usar as comparações de maior e menor, por ter essa conversão para número, né, primeiro, isso pode gerar um monte de bugs, tá? Então, o que a linguagem JavaScript fez para resolver esse problema? Resolver não, né? Para te dar uma maneira de ter um pouquinho mais de controle em relação a isso, foi
criar o que a linguagem chama de comparação estrita. Tá? Qual é a diferença disso tudo para comparação estrita? Comparação estrita, antes de fazer qualquer tipo de conversão, ela vai se fazer a pergunta: os valores têm tipos diferentes? Se eles tiverem tipos diferentes, eles não vão ser iguais em nenhuma situação. Tá? Como é que eu faço uma comparação estrita? Eu vou fazer uma comparação estrita usando 3 sinais de iguais e não 2. Tá? Então percebam que a comparação normal ela tem 2 iguais e a comparação estrita ela tem 3. Então, vejam que ela funciona normalmente, tá? Ok? Qual é a diferença dela? Tá? A diferença dela é que se eu fizer aqui, por exemplo, 0 igual a 0, me dá true. Mas se eu fizer a string 0 com comparação estrita em relação ao valor 0, ele me dá falso, porque ele não vai fazer essa conversão porque os dois tipos são diferentes. Então, sempre quando você tiver 2 tipos diferentes, a comparação estrita já te dá falso logo de cara. Tá? Então, também, né, se eu testar se null é undefined, ele vai me dar falso, né, diferente daqui, porque null é um tipo e undefined é outro tipo. Tá? Então, quando você usa 3 iguais, né, a comparação estrita, isso funciona muito mais da maneira que você imaginaria. Então, a gente diz que é muito preferível que você use a comparação estrita em vez da comparação normal. Tá? Então, de maneira geral, sempre quando você quiser comparar 2 valores, e for possível, use a comparação estrita, com 3 iguais. Tá? Para fazer a desigualdade estrita, né? Por exemplo, se você fizesse isso aqui not igual a isso aqui, né, a comparação invertida dessa, né, e você quiser fazer ela estrita, aí você vai fazer com 2 iguais. Okay? Essa aqui é invertida desta aqui, enquanto esta aqui é invertida desta aqui. Okay? Então você também consegue fazer a desigualdade no modo estrito também, usando a comparação estrita. Tá? Okay? O próximo tópico que a gente tem aqui são as funções de manipulação de string. Né? Então, por exemplo, vamos criar uma variável string aqui. Eu vou chamar essa variável de attack e vou gravar aqui attack Adolfo Berezinho. Okay? Vamos usar as funções aqui para manipular essa string. Então eu posso vir aqui nesse valor string chamado attack e chamar length. Length vai me dar o tamanho dessa string em quantidade de caracteres. Então, se você contar aqui, você vai ver que tem 20 caracteres, lembrando que o espaço conta normalmente para a contagem de tamanho. Né? Você também poderia chamar isso direto numa string. Né? Então, se você perguntar aqui qual o tamanho do meu nome, ele vai dizer que tem aí 9 caracteres. Você pode contar e ver que é exatamente isso. Tá? Outra coisa que você pode fazer aqui com o valor string é usar a função char at. Então, qual é o caractere numa determinada posição? Se você disser aqui, por exemplo, a posição 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 é a letra A. Lembrando, né, que posição começa em 0. Primeira posição é 0. Ok? Em JavaScript, assim como em C#. Se você fizer uma string .to uppercase, você vai converter essa string para maiúsculo. Se fizer to lowercase, você vai converter essa string para minúsculas. Você pode usar a função
includes para saber se essa string contém uma outra string. Então, eu quero saber se essa string contém XYZ. Ela vai me dizer que não. Mas se eu perguntar se essa string contém EXI, ele vai dizer para mim que tem, porque eu tenho EXI aqui. Okay? Então, você consegue descobrir, né, e ela vai te retornar um boolean e testar se essa string contém um conteúdo ou não. Tá? Você pode usar aqui a função trim para retirar espaços no início e no fim de uma string. Então percebam que teste não tem espaço no início e fim. Se eu tiver espaço no meio, trim não muda nada, mas se eu tiver espaços no fim ou no início, trim remove para mim esses espaços do fim e esses espaços do início. A gente geralmente usa trim para limpar strings de digitação do usuário, porque tem usuários que costumam digitar espaço antes de confirmar e a gente não quer esses espaços nos nossos bancos de dados. Tá? Outra coisa que você pode fazer, então eu posso pegar uma string qualquer e usar a função repeat. Se eu mandar colocar um número, ele vai me repetir essa string quantas vezes a gente quiser. Se eu colocar lá, por exemplo, W e mandar repetir ela 3 vezes, você vai ter www, ok? E você pode fazer isso quantas vezes quiser, tá? O número aqui, você que vai definir. Pode ser, inclusive, um valor convertido para número sem nenhum problema, tá? Outra função interessante é a função slice, fatia, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e mandar ele fatiar a partir da posição 5, né? A gente já sabe que a posição 5 lá do char@at é A. Se eu der um slice 5, ele vai pegar a partir da posição 5 para frente. Tá? Se eu der um slice, por exemplo, com um número negativo, -7, ele vai contar 7 caracteres do fim para trás, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai pegar tudo que tiver dali para frente e vai me trazer aqui berezinho. E eu também posso fazer o slice, né, com 2 números. Então, se eu pedir, por exemplo, de 5, tem que fazer o slice aqui, né? De 5 até 12, ele me traz Adolfo, né? Só que o 12, né, se a gente pegar o etec.char@at e me pedir o 12, você vai ver que o 12 ele é o espaço, né, depois do Adolfo. Então, sempre quando você faz o slice desse jeito, passando 2 números, você está dizendo, eu quero que comece em 5, mas que termine antes de 12. Por que isso funciona assim? Para que você possa pegar o que sobra somente chamando o slice aqui novamente, né, sem ter que somar 1, né? Ok? Então, se você pedir de 5 até 12, depois de 12 até alguma coisa, como aqui eu pedi até o final, você não precisou fazer nenhuma operação matemática aqui, né, para pegar o próximo. Você já consegue fatiar na sequência. Tá? Isso é como as funções de substrings têm funcionado nas linguagens mais modernas, sempre dessa maneira. Tá? Okay? E você também pode usar 2 valores sendo negativos. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, do -7, não, vamos pegar aqui do -15 até o -8, ele pega somente a palavra Adolfo. Né? Se eu pegasse -15 direto, ele me daria do -15 para tudo para frente. Né? Mas eu posso cortar do 15º caractere à esquerda até o 8º caractere à esquerda, e é assim que funciona se você passar 2 negativos. Tá? Então aí a gente tem uma boa noção de várias funções de string. Tem outras, vocês podem pesquisar,
como é que isso funciona, tá? Funções string em JavaScript, vocês vão achar vários materiais. O próximo tópico são funções que trabalham com número. Então, vou dar um F5 aqui para zerar minhas variáveis. Se eu criar aqui uma variável N1 e disser que ela vale um número qualquer, como por exemplo aqui 140, se eu pedir o valor da variável, ok, você recebe um number com 140. Se eu pegar esse N1 e usar um toString nela aqui, eu vou ter a string 140, ok? Só que aqui no JavaScript, se eu passar para o toString um valor numérico, esse valor numérico vai ser a base numérica que eu estou trabalhando. Então, se eu, por exemplo, passar o número 2, eu estou dizendo que eu quero o número N1 na base 2, ou seja, binário. Ele vai me trazer N1 em binário. Se eu passar para o toString o número 16, eu vou ter 140 em hexa, ok? Hexadecimal base 16. O mais legal de tudo é que eu posso passar qualquer número maluco aqui, né? Então, se eu quiser isso na base 72, ele vai, né, tentar fazer, mas ele vai te dizer que o limite dele é 36. Então, se eu tiver isso aqui na base 31, ele consegue fazer. E aí, precisaríamos fazer uma tabela para entender como é que funciona a base 31, né? A nossa base padrão é a base 10, que vai dar os 140 mesmo que a gente imaginaria. Mas percebam que ele sempre está te retornando uma string, ok? Qualquer base entre 2 e 36 a gente consegue trabalhar, tá? A gente também tem um objeto chamado math, ok? Aqui, então se eu mandar exibir o objeto math, você vai ver que ele tem vários conteúdos aqui, assim como a gente tinha feito com o document, né? Ele é um objeto global aqui para a gente. Então, se eu for lá no objeto math e pegar a constante π, eu consigo, né, assim como em C#, ter o valor de π. Eu posso gravar isso numa variável, né? Let, sei lá, pi é igual a math.pi, maiúsculo, não tem nenhum problema. Se eu pegar o valor da nossa PI, vai estar lá, ok? Eu posso, por exemplo, pegar essa constante π, né, e fazer aquele toString, por exemplo, aqui, sem nenhum problema, tá? Sabe fazer. Se eu quiser fazer a formatação desse cara, ou cortar esse cara numa quantidade de casas decimais, eu posso usar toFixed, né? Então, se eu passar somente para toFixed nenhum valor, ele vai cortar para mim no número inteiro. Mas se eu passar um valor aqui, né, esse valor vai me dizer a quantidade de casas decimais na qual ele vai cortar esse número. Okay? Então, ele me traz isso numa quantidade de casas decimais. Percebam também que ele está me retornando uma string. Okay? É uma conversão para string com quantidade de casas decimais marcadas. Tá? Se você usar math.round, né, e passar um valor para ele, por exemplo, math.pi, aí ele vai, né, fazer o arredondamento, mas sempre para um número inteiro mais próximo, diferente lá do C#, que o round permitia me dizer as casas decimais que eu queria. Tá? Então, aqui no JavaScript, math.round vai te retornar um número inteiro. Né? Eu percebo que, inclusive, ela é do tipo number. Outra função importante para manipulação de strings é a função parse int, né, da qual eu posso passar um valor qualquer, e o valor que eu passar aqui, ele vai tentar converter para int, né? Perceba que aqui ele vai receber strings, né? E vai tentar achar um número que faça sentido aqui dentro. Então, se eu digitar mesmo um número, ok, sem nenhum problema.
Se eu digitar um número com alguma coisa depois, ele vai ignorar o que está depois, tá? Mesmo que esse depois seja um ponto, né? Ou um número que poderia ser convertido, né? Mas eu estou pedindo aqui que eu estou procurando por ints, né? E a gente vai usar isso aqui, por exemplo, né? Se eu estiver lendo um valor de CSS, né? E eu vejo lá que aqui esse valor tem 5 pixels, por exemplo, mas eu quero um número para poder operar, né? Então você pode usar o parseInt aqui, que ele ignora o restante lá na frente, tá? Percebam que se eu tiver espaços antes, ele também não tem problema. Agora, obviamente, se eu tiver uma letra antes, aí ele não consegue converter, tá? Então, assim, se eu tiver depois, né, também não tem problema com nada que esteja depois, inclusive espaços, tá? Se eu fizer o parse float, ele vai funcionar da mesma maneira, só que agora ele vai tentar procurar por números com casas decimais, tá? Percebam que a vírgula para ele não vai funcionar, né? Ele vai considerar essa vírgula como sendo um caractere que mata o número daqui para frente, assim como se tivesse, por exemplo, aqui o sinal de pixels ou, sei lá, centímetros, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Mesmo você tendo dito que quer float, né? Ele só vai considerar aqui se tiver um ponto, né? Então, por exemplo, 2.5, aí beleza, ele vai pegar isso aqui e transformar em float, e aí o restante é a mesma regra, né? Se eu tiver um caractere antes, aí ele não consegue converter, tá? Porém, se esse caractere for um espaço, né? Se for um espaço, aí eu não tenho problema. Deixa eu limpar isso aqui. Colocar um espaço na frente, aí ele consegue sem nenhum problema, tá? Próxima função matemática que a gente vai ver aqui, ela está ligada com o objeto math, que é a função random. Então, toda vez que eu chamo math.random, ele me traz um número aleatório entre 0 e 1. Tá? Ok? Sempre entre 0 e 1. Ok? Isso nos permite fazer algumas operações, né, e trazer algumas coisas interessantes. Então, se eu fizer, por exemplo, math.random e pegar isso aqui e multiplicar por 100, eu posso ter aqui uma porcentagem, por exemplo. Né? Então, quantos por cento? Alguma coisa entre 0 e 100%. Okay? Então, você poderia usar isso para depois multiplicar isso por outra coisa e ter o valor qualquer que você quiser. Obviamente que você não precisa multiplicar isso aqui por 100, né? Você pode multiplicar por qualquer valor. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 10, eu tenho um número de 0 a 10. Se eu multiplicar por 7, eu tenho um número de 0 a 7. E eu posso sempre usar, né? Por exemplo, né? Digamos que eu queira um dado de 6 lados. O que eu faço? Eu multiplico por 100 e passo isso aqui para math.round, que me vai trazer o inteiro mais próximo. Né? Então, quando eu fizer isso aqui, eu tenho um dado que vai ter 6 lados. Né? No caso aí, de 0 a 5. 0 a 6, na verdade. Né? Okay? Porque ele pode me trazer o mais próximo, que pode ser 6, por exemplo. Né? Então, uma boa maneira de fazer um dado de 6 lados correto, né, seria de 0 a 5, né, e aí você soma 1, e aí você tem de 1 a 6, certo? Aí sim você teria um dado de 6 lados correto, que pode te dar números de 1 a 6. Ok? Percebam que agora a gente só tem números de 1 a 6, e a cada chamada ele te traz um valor diferente, ok? A função math, o objeto math, ela também tem funções trigonométricas. Então, por exemplo, se eu pedir aqui o seno de 0, ela vai me retornar 0. Se eu pedir, por exemplo, o cosseno de π,
ela vai me retornar -1, assim como a gente gostaria. Então, funções trigonométricas sempre em radianos, né? E não em graus, como era de se esperar, igualzinho é lá no C# também. Se eu procurar math.sqrt, eu também consigo calcular a raiz quadrada, assim como no C#, e também math.pow. Se eu passar, por exemplo, aqui 2 e 3, né, eu vou ter 2 ao cubo. Obviamente que a gente já viu, né, se eu usar aqui o exponenciação, eu posso ter a mesma coisa que o raiz quadrada, né, é só multiplicar por meio. Se eu fizer 2 elevado a 3, né, 2, né, elevado a 3 usando o símbolo de exponenciação, eu também consigo a mesma coisa que o math.pow aqui e não tenho problema, tá? Então, vimos aqui como operar aqui essas funções, tá? Para as próximas coisas que a gente vai ver, agora a gente vai deixar um pouquinho esse console do navegador de lado e vamos vir um pouquinho mais aqui para o nosso arquivo JS, né? Por quê? Porque eu quero mostrar aqui para vocês como funciona agora a decisão, né? Primeiro, a decisão simples, tá? A decisão simples, eu posso ter, por exemplo, aqui uma variável N1 valendo 5, uma variável N2 valendo 7. Eu posso querer fazer uma comparação, né? Então, se N1 igual a N2, então eu vou fazer lá console log iguais else console log diferentes. Ok? Então, quando eu salvo aqui, né, esse script está vinculado no final do meu HTML, então ele vai ser executado após o carregamento do HTML, e aí ele loga para a gente lá que os dois números são diferentes. Tá? Percebam aqui que aqui são dois sinais de igual, tá? Ok? São dois sinais de igual, percebam pelo meu cursor sendo movimentado aqui. Eles estão grudadinhos aqui, porque é a fonte que eu estou utilizando aqui. Tá? Esse recurso se chama ligatura, ok? Ligatura de fonte. Percebam que aqui eu fiz uma comparação não estrita, né? Então, se eu vier aqui e usar uma string aqui, ok? Sem nenhum problema. Só que se eu usar um 5 em número e um 5 em string, na hora que eu comparo elas aqui, né? Lembra que N1 vai ser convertido em número, já é, né? N2 vai ser convertido em número, isso aqui vai dar, né? Percebam que se eu converter isso aqui em número, copiei lá e colei aqui, vai dar um número 5, né? Então, 5 igual a 5, beleza. Mas se eu usasse a nossa comparação estrita aqui, né? Percebam que isso aqui são 3 sinais de igual, né? Ok? Aí sim ele diz pra gente que são diferentes, mesmo eles tendo o mesmo valor, né? Então, lembrando aí a nossa diferença de 2 iguais para 3 iguais. No restante, o nosso if funciona da maneira como vocês esperariam, tá? Com ou sem else, igualzinho lá no C#. A diferença aqui está mesmo na maneira como a comparação é feita. E outra diferença aqui, né, é que no C#, né, o estilo dizia para a gente fazer a chave aqui, o else abriu uma nova linha, né, e depois do else a chave na seguinte. O estilo em JavaScript, o mais natural é que você só abra uma nova linha após o início das chaves, após uma chave nova. Tá? Isso aqui é o normal de se fazer em JavaScript, vai funcionar normalmente, mas em JavaScript o recomendado, né, o mais utilizado é assim, mas é novamente uma questão de estilo, você faz do jeito que você quiser. Tá?
Okay? Você também pode usar, deixa eu comentar esse código aqui, né? Vou deixar isso aqui comentado, usar Ctrl ponto vírgula aqui, e a gente pode usar também a decisão múltipla, sem problemas, tá? Vai ter também uma sintaxe idêntica lá ao C#, então se eu testar aqui, vamos lá, vou ter uma variável x valendo 3, por exemplo, e vou testar o valor de x, né? Case seja o valor 0, então eu vou fazer console log 0 e vou dar o break, como a gente já sabe da sintaxe do switch. Eu vou fazer isso aqui mais algumas vezes. Opa. Deixa eu copiar aqui, case 1, case 2, case 3. Ficou esquisito aqui na hora de arrumar isso aqui, ficou feio. Tá, então se der 1, eu vou exibir 1. Se der 3, eu vou exibir 3. E vou ter um caso default, que aí eu vou exibir, sei lá, desconhecido. Ok? E aí a gente tem aqui o nosso switch na sintaxe que a gente já conhece, né? Aí percebam que ele achou o 3 aqui, exibiu essa string e por causa do break ele sai aqui do nosso case, tá? Obviamente que se aqui x fosse a string 3, ele não funcionaria, ok? Tá? Ele não compararia com esse 3 aqui, tá? E se eu tivesse um valor 2, também cairia aqui no default, mas obviamente se eu tivesse um valor 0, aí sim ele cairia nesse caso, ok? Então, switch funciona sempre com uma comparação estrita, ok? Então ele sempre vai comparar isso aqui de forma estrita, tá? Então o switch sempre é como se você tivesse 3 iguais aqui, tá? Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa que x, 3 iguais a 0. Isso aqui é a mesma coisa que x, 3 iguais a 1. Isso aqui é a mesma coisa que x, 3 igual a 3. Okay? E isso aqui é a mesma coisa, obviamente, que o else das demais. Okay? Sem nenhum problema. Outra coisa que você pode fazer aqui no C#, no JavaScript, mas que também você podia fazer no C#, né, é usar a comparação em linha. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável A, dizer que ela vale 5. Vamos criar uma variável B, dizer que ela vale 7. Se você perguntar se A é igual a B, ele vai te dizer que é falso. Então, digamos, né, que eu não quisesse o valor boolean falso, mas que eu quisesse, né, assim como naquele nosso programa lá, né, aqui, ó, desconhecido, né? Então, digamos que eu quisesse a palavra conhecido ou a palavra desconhecido. Não. A palavra igual ou a palavra diferente. Vamos fazer assim, como nesse exemplo aqui. Ó. Palavra iguais ou a palavra diferentes. Então eu posso fazer isso aqui numa linha só e já me retornar string, tá? Então eu faço a minha comparação, ou seja, tem um valor boolean, e aí eu coloco o sinal de interrogação. Então, aqui eu tenho um valor que vai ser boolean, e depois da interrogação eu vou ter o valor que vai ser retornado se isso aqui for verdadeiro. Eu posso colocar, por exemplo, aqui a string iguais, né? É isso que eu estava falando, iguais. E aí eu vou colocar sou obrigado a colocar o sinal de 2 pontos, e aí eu posso colocar uma outra coisa a mais,
se a função aqui avaliar como falso. Então percebam, né? Como a minha função avaliou como falso, ele não pegou o primeiro verdadeiro, ou valor, mas pegou o segundo valor, então ele deu diferentes. Se eu agora mudar A para o valor 7, se eu comparar a igualdade, ele vai dar true, e se eu usar aqui o nosso operador ternário, que a gente chama, né, porque ele tem 3 valores, aí ele me retorna o primeiro e não o segundo. Tá? Isso aqui funciona exatamente da mesma maneira em JavaScript como em C#, só para a gente saber que ele também possui isso. Tá? Outra coisa que a gente pode usar aqui, e a gente vai usar aqui o nosso programa JavaScript direto aqui para testar, né? São os laços. Então eu tenho o laço while, ok? Então, como vocês poderiam imaginar, se eu criar aqui um valor qualquer e usar o while aqui, enquanto i for menor que 10, e eu fizer console log i, se eu fizer somente isso aqui, i sempre vai ser menor que 10, isso aqui vai gerar um loop infinito. Óbvio que eu tenho que fazer aqui, né, um incremento para que isso aqui funcione da maneira como eu gostaria, né? Então a hora que passa a ser 10, né, 10 já não é menor que 10, ele sai do laço. Perceba que isso aqui é exatamente a mesma construção que a gente tinha lá no C#, com exceção aqui da declaração de variável, né? Eu posso usar também o do while, né? Então vou comentar isso aqui. E o do while a gente já sabe, né, que ele funciona um pouquinho diferente, né? Eu tenho aqui do, e aí eu começo o meu bloco e o meu while no final, né? Ok? Aqui, isso, né? Então faça exibir i e somar em 1 enquanto i for menor que 10. Então o meu laço aqui é no final, né? Isso aqui ele sempre garante que eu vou executar a primeira vez, enquanto no while pode ser que ele não execute nenhuma vez. Aqui também nenhuma novidade, exatamente igual lá no C#. Outra construção é o laço for, tá? Então o laço for ele vai ter o mesmo funcionamento também, né? Então se você declarar antes, né, i igual a 0, e aí faz aqui, ou podemos só declarar i, né? Por exemplo, só declaro i e falo aqui que i começa valendo 0, então aqui é uma atribuição, né? Depois eu digo que ele vai fazer enquanto i for menor que 10 e vai somar 1 em i a cada passagem. E aqui eu fizer console log de i, a gente vai ter o funcionamento. O que eu fiz de errado aqui? I, né? Não 1. 1 sempre vai ser menor que 10, né? Eu percebo que ele continuou lá. Travou a aba do meu navegador aqui, tá vendo? Então o navegador está até travado. Cuidado com os loops infinitos no seu navegador, tá? Então eu vou ter que fechar essa aba, vou parar aqui, vou iniciar novamente para ele criar uma nova aba para mim, para eu poder fechar outra aba no navegador. Ok? Meu navegador travou, vamos ver se eu consigo destravar isso aqui. Vou para o gerenciador de tarefas do navegador, vamos ver se eu consigo destravar meu Chrome, senão eu vou ter que travar. Então esse é o problema do loop infinito no navegador, né? Olha lá, daqui a pouco ele vai travar. Antes disso eu vou tentar matar aqui essa guia
minha aqui, que é esse cara chama JavaScript. Vou encerrar o processo. Vamos organizar por nome, ver se tem mais um cara com esse nome aqui, ó. Tem mais um cara com esse nome aqui. Agora eu matei ele lá. Maravilha. Que ele matou. Vamos iniciar, parar aqui, iniciar um novo. É isso que vocês têm que fazer quando acontecer esse problema, tá? Usar aqui, ó, botão direito, gerenciador de tarefas e matar, caso tenha um loop infinito. Agora eu usei certinho aqui, não vai mais ter esse loop infinito. Não, agora eu cliquei na função errada. Aqui, ferramentas do desenvolvedor. Ok, né? Voltou tudo a certo aqui, ó. Quando eu salvo, ele faz o nosso loop certinho, tá? No C#, né, quando você queria criar essa variável, declarar ela já aqui dentro, né, você podia fazer, você ia lá e colocava int, é óbvio que o int aqui não funciona, mas é claro pra gente que eu posso usar o let, né? Então, se eu fizer esse let aqui, ele vai funcionar normalmente e você vai conseguir iterar aqui com o laço for, tá? Ok? Outra coisa que você pode fazer, que funciona igual no C#, é o try-catch, né? Então, é um pouquinho mais difícil de gerar erros aqui, principalmente erros de conversão, né? Você não vai gerar, você vê que no JavaScript os erros de conversão eles não aparecem, mas óbvio que se você fizer aqui x é igual a y vezes 2 e nem x nem y existem, né? Esse código claramente aqui, então deixa eu tirar o controle de erro aqui, esse código aqui vai dar um erro, né? Porque nem x nem y existem. Então a gente pode fazer esse tipo de tratamento usando um bloco try com um catch aqui, colocando o nome da nossa variável de erro. É muito comum usar alguma coisa desse tipo. E aí você pode, por exemplo, colocar console log erro. Okay? Então, agora sim, né, você não deixa acontecer esse erro e só mostra lá uma outra maneira, né? Percebam que aqui você tem em console também a possibilidade de chamar console error, tá? Ele vai gerar para você um erro mesmo, um aviso, né, listado como erro. E você também pode usar console warn para gerar um warning, só um aviso, tá? Você também poderia então, ó, por exemplo, eu não quero que o programa pare, porém eu quero dar um aviso para o usuário, continua, mas avisa para ele que alguma coisa aconteceu. Você também pode passar para ele aqui, né, do objeto erro, né, que está ali no catch, a propriedade message, né, e aí ele vai avisar para o usuário que aconteceu, aqui tem o erro que seria dado, tá? Então é uma maneira também de você tornar o seu programa um pouquinho mais resiliente, né? Porque como a gente viu, né, se o nosso programa tiver com erro, né, então, e você não tratar, né, então, por exemplo, se eu fizer aqui x igual a y mais 1 e depois fizer aqui um console log teste, percebam, o nosso programa para na linha com erro e não roda a linha seguinte, ok? Isso é importante de entender para que você saiba por que alguma coisa não está acontecendo no seu programa, tá? Então, não deixem isso aqui acontecer sem saber o que está acontecendo, tá? Você pode gerar um erro manualmente, tá? Throw, tá? Ok? Só que você vai fazer assim, new error, tá?
E aí, se você fizer isso, você está gerando um erro especificamente, igual você fazia lá no C# também. É assim a sintaxe que funciona. Isso aqui pode ser pego pelo catch, caso seja necessário. Tá? Ok? E as últimas coisas que a gente tem que aprender aqui nesse nosso intensivão de JavaScript são algumas funções de interação com o usuário, né? Porque até agora a gente não conseguiu, não tem nenhuma maneira de fazer uma entrada, né? Ou uma saída que não seja em console, né? Que seja com o usuário mesmo. Você nunca vai dar uma saída de console para interagir com o usuário, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer aqui, eu não preciso mostrar necessariamente aqui no JavaScript, eu posso, mas posso mostrar também direto no navegador. Uma das coisas é, por exemplo, dar um alert aqui. Então, por exemplo, vou dar um hello world aqui usando o comando alert. Então, quando eu salvo, percebo que ele mostra para mim uma janelinha aqui no navegador. Eu vou mostrar isso na tela cheia que vai ficar melhor, tá? Então aqui vou dar um F5 para zerar isso aqui, tá? Se eu der aqui um alert, ok? Ele mostra para mim uma janelinha, né? Uma janelinha de alerta, só com o botão ok. E isso é para o usuário, né? Percebe que não é aqui no console, é para o usuário. Aí você já consegue começar a ter alguma interação. O segundo tipo de janela que a gente tem é a janela confirm. Então a janela confirm, ela pode ser usada para coisas do tipo confirmação de alguma coisa, né? Então, por exemplo, se perguntar para ele se ele tem certeza, ele vai aparecer uma janela de confirmação com a palavra tem certeza, e agora, em vez de ter somente o ok, ele vai ter o ok e o cancelar, né? E aí, seja ok, seja cancelar ou seja tecla ESC, ele vai te retornar, mas ele vai te retornar um valor boolean, né? Então, se eu apertei ESC, ele deu false. Se eu apertei cancelar, ele deu false. E se eu pressionar OK, aí sim ele te dá true. Obviamente que eu posso guardar isso em algum lugar, né? Confirmado é igual ao resultado de confirm. Tem certeza? Ele vai responder. Se ele respondeu OK, quando eu pegar o valor lá da variável confirmado, ele me diz lá o true, que foi o resultado que o usuário nos deu, né? Então você consegue pedir para o usuário, por exemplo, uma confirmação antes de excluir ou antes de enviar ou alguma coisa do tipo, tá? Então você tem o alert, que te dá uma saída, o confirm, que te dá uma saída e o usuário vai te dar um feedback com verdadeiro ou falso, né? E a última função que a gente vai ver por hoje é a função prompt, que ela te dá uma maneira muito simples de ter uma entrada com o usuário. Então, por favor, digite seu nome. Quando você faz isso aqui, ele te mostra uma janela com uma caixa de texto, tá? E nessa caixa de texto ele pode digitar o que ele quiser. Se ele der OK, você recebe a string, tá? Se ele der ask, você recebe null. E se ele clicar em cancelar, também você recebe null. E obviamente você pode salvar isso numa variável, né? Nome é igual a prompt nome. E aí, né? Pede lá o nome. Se ele digitar, o usuário digitar lá Maria, e você testar o resultado da variável nome, vai estar lá Maria, tá? Uma coisa legal da variável da função prompt é que eu posso passar um segundo valor, que é um valor pré-preenchido, tá? Então,
Então, digamos que eu passe lá Maria, né, como segundo parâmetro, ele já vem pré-preenchido com Maria, aí o usuário pode mudar lá para como ele quiser. Agora, vou procurar lá por nome, tá? A variável certa, né, o valor que o usuário digitou. Então, a gente teve aí o nosso intensivão de JavaScript, né, que nos permitiu ver diversas funcionalidades que a gente já sabia fazer em C#, agora em JavaScript, e isso vai nos permitir fazer uma boa quantidade de exercícios, né, com variáveis, tipos de dados, conversões, entradas e saídas simples, além das comparações, das decisões simples, múltiplas e dos laços, que constituem boa parte da programação básica. Tá? Então a gente pode fazer alguns exercícios para entender como funciona essa sintaxe de JavaScript, para depois poder tratar daquilo que é realmente o diferencial de JavaScript em relação a outras linguagens, né? Como o tratamento de arranjos, né? Os arrays, o tratamento de objetos, o tratamento de funções, que no JavaScript é algo muito importante, o uso de funções de forma assíncrona, tá? Que é algo que a gente não viu no Dev C#, para quem assistiu o Dev C#, e a possibilidade de interação com coisas da web, né? Conteúdos da página e chamadas HTTP a outros servidores. Esses aí são os próximos passos que a gente vai ter, bem como outras interações com o navegador, como armazenamento local de valores. Tá? Feito tudo isso, a gente vai poder depois voltar ao C# para fazer os nossos back-ends. Okay? Então, muito obrigado por ouvir essa aula, por ficar todo esse tempo com a gente. Sugiro que vocês procurem lá no site do DevWeb alguns exercícios e façam alguns exercícios, porque a gente compactou bastante conteúdo aqui nessa nossa aula de sintaxe e estruturas básicas de JavaScript. Então, muito obrigado por nos assistir e até a nossa próxima aula.